A paz do Senhor, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos estudando a lição de número 6, que traz por título Natã, falando o que Deus mandou você falar. Com esse tema, você já vai ver que nessa aula Deus irá nos confrontar em algumas situações. Nós vamos aprender quem foi Natã. E eu já te pergunto, você conhece essa história? Então você irá conhecer a sua história e saber algumas vezes que ele precisou confrontar a monarquia para que a palavra de Deus fosse ouvida e obedecida. Algumas curiosidades eu já deixo eu adiantar aqui. Natã, ele foi o profeta que atuou junto à monarquia. E veja bem, a sua função no reino não era nada fácil. Ele precisava alertar o rei, sacerdotes e o povo que eles estavam se desviando da lei do Senhor. Nem todos os monarcas aceitavam essa repreensão. Então, o confronto do profeta e a exortação. Por isso ele tinha que possuir muita coragem e ousadia da parte de Deus. Na sua lição, nós vamos encontrar o texto do dia, que está escrito lá em 1 Crônicas, no capítulo 17 e o versículo de número 15. Vamos ler? Olha só. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Já nesse começo da aula, eu quero deixar uma pergunta para todos vocês irem analisando. Deus repreende quem Ele ama? Olha só, enquanto você dá uma pensada na sua resposta, nós vamos conhecer a história de Natã, beleza? Então bora lá. Olha só, Natã, ele é descrito em sua história como um homem de Deus. Lá em 2 Samuel, ele é apontado como o escritor das crônicas a respeito de Davi. Também é apontado por ser uma das pessoas que auxiliaram a instalação do culto na casa do Senhor. E um dos maiores desafios para quem serve a Deus é estar em total sintonia com Ele. Você não concorda comigo? Falar em nome de Deus é uma grande responsabilidade, pois é preciso ter discernimento de quando Ele está ou não falando. E também não confundir a nossa vontade com a vontade dele. O ministério do profeta Natã, junto a Davi, e na sequência, junto a Salomão também, foi de grande importância. Isso foi por causa das suas ações. Algumas situações se tornaram grandes desafios e ele precisou agir sobre tal direção de Deus. Mas a sua ligação com a monarquia, mesmo ele sendo profeta, não deve nos surpreender, pois nós encontramos uma diferença enorme entre os reis. Quem são os reis? Diferente do rei Saul, que foi o primeiro monarca de Israel, nós temos o segundo monarca, que é Davi. Davi, totalmente contrário de Saul, ele buscava ao Senhor. E o Senhor respondia ao seu servo por diversos meios, inclusive usando pessoas como Natã. Então aqui nós já conseguimos aprender quem foi Natã e o período em que ele viveu. Vale lembrar uma coisa, ele atuou juntamente no reinado de Davi e do seu filho Salomão. Uma curiosidade aqui é que Davi também é tido como profeta. Foi ele que compôs versos no Salmo de número 22, que são entendidos como profecias acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, como o desamparo de Deus na crucificação. Mas vamos ver como Natã atuava agora? Olha, eu vou falar uma coisa que você já sabe, você já conhece. Deus, ele tem os seus servos espalhados por todos os cantos da sociedade. E em cargos, posições distintas. Desde um empregado sazonal
em uma empresa até os cargos de diretoria. Nós também vemos servos, representantes de Deus nos cargos em nosso governo. Mas enfim, não importa onde você anda, você sempre vai encontrar um servo de Deus. Natã, como nós vamos ver, ele era ligado à monarquia, diretamente à pessoa de Davi. E por estar vinculado nesse meio social, foi usado por Deus para falar diretamente com o rei. A Bíblia, ela não nos conta de como Davi e Natã se conheceram, mas o que fica bem claro é que Davi tinha um enorme respeito pelas palavras de Natã, a ponto de ser confrontado pelo profeta sobre um pecado e pedir perdão a Deus. Daniel, ele também profetizava em meio aos reis, mas em um período totalmente diferente. E também ele não foi profeta em Israel, mas sim durante o período do exílio babilônico. Mas isso não muda nada, porque lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, a Bíblia vai nos dizer assim, que ele é paciente para convosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha, continuando essa mesma linhagem de pensamento, nós vamos ver que os profetas eram homens e mulheres usados por Deus para trazerem a sua palavra de uma forma impactante. As suas palavras vinham diretamente do próprio Deus. E isso não era fruto de estudos teológicos em textos bíblicos ou da sua organização de um sermão, nem da sua retórica para a comunicação ou de alguma forma do uso da homilética. A revelação era direta de Deus, era a sua fonte. As suas profecias eram relacionadas a eventos futuros ou ações em seu dia a dia. E isso é o que os tornam tão especiais. Pessoas comuns, escolhidas por Deus para um desafio enorme. Na palavra de Deus, nós temos inúmeros nomes de diversos desses profetas e todas as suas mensagens nos acompanham como referência em nossos dias. Natã, ele tinha uma responsabilidade muito grande dada por Deus. E um episódio que marcou a sua trajetória foi esse. Davi pecou contra Deus ao se envolver com uma mulher. Betseba era casada com Urias. Urias, um dos soldados mais fiéis do exército de Davi. O exército de Davi então estava em guerra e o rei viu Betseba se banhando e ficou impressionado com tamanha beleza. Seu coração se encheu de um desejo pecaminoso. Então, ele mandou buscar a Betseba, com quem se deitou, e ela veio a engravidar. Davi, sabendo do ocorrido, manda chamar a Urias durante a batalha e ordena que ele vá para casa. Mas ele não obedece ao rei e não retorna para sua casa. O rei, então, sabendo que Urias não havia retornado para casa, ele teve uma ideia que mudaria a sua vida. Davi prepara um plano para que Urias fosse morto durante as batalhas. Isso mesmo. O que Davi preparou e fez foi maligno e criminoso. Além de adúltero, ele se tornou ali um assassino. Ele já havia matado homens em batalhas, mas isso não pode ser comparado a tal atitude do rei. Isso não foi em legítima defesa. Foi causar a morte de um homem inocente para tentar proteger a imagem do rei. Ele planejou tudo e causou a morte de Urias de uma forma covarde. Ele foi morto pelos seus inimigos. Mesmo Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus,
ele se deixou levar por seus desejos e tudo isso iria se refletir em inúmeros problemas. Inclusive, esses problemas aconteceriam dentro da sua casa. Então, para chegar no coração do homem segundo o coração de Deus, o profeta Natã buscou um método muito didático para conversar com o rei. Ele poderia ter entrado pela porta do palácio, sendo agressivo e gritando, acusando o rei de ter matado um dos seus mais fiéis guerreiros e apropriar-se da viúva grávida, mas não. Ele chega até o rei e começa a contar uma história de um homem rico que tinha várias ovelhas e que era vizinho de um homem bem simples, que era dono de uma única ovelha. Um dia, esse homem recebeu uma visita. Então, o homem rico toma a única ovelha de seu vizinho e serve. Davi, escutando essa história, ficou totalmente irritado. Ele ficou impressionado com aquela história e disse que aquele homem rico deveria pagar com a sua própria vida pelo que ele tinha feito. Mas, sem ele perceber, as suas palavras eram o veredito do pecado que ele mesmo havia cometido. Natã, cheio de Deus, disse ao rei que ele era o homem que deveria ser morto. Em seguida, ele mostra o pecado que Davi havia cometido e diz a ele que as consequências dos seus erros seriam refletidas dentro da sua própria casa. E aí? Você se lembra da pergunta que eu fiz agorinha mesmo no começo da aula? Deus repreende quem ama? Você concorda com isso? Talvez não. Porque alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus é impossível. Imaginar os planos e a maneira que Ele trabalha em nosso favor é muito difícil para nós. Nós somos muitos pequenos comparados ao que Deus pensa sobre nós. E Ele nos permite viver da maneira que nós desejamos. Ele nos dá a oportunidade de fazer o que quisermos, mas isso não nos livra da sua repreensão. Mas espera aí, quando falamos de repreensão, isso não indica que Deus está todas as horas nos julgando. E sim, que a todos os momentos Ele permite que nós continuemos a nossa caminhada, aprendendo com cada um dos nossos erros. No caso de Davi, isso aconteceu. Ele reconheceu que estava errado e demonstrou arrependimento. E com isso, sabia que o seu pecado era digno de morte. E o que eu fico particularmente impressionado com Davi era justamente isso. Ele, com seu cargo de alto padrão, de total importância, ele reconheceu o seu erro. E lá no Salmo de número 51, ele demonstra o quão arrependido ele ficou com o seu pecado. Se você começar a ler desde o primeiro versículo, Davi rasga o seu coração perante a presença de Deus. E no versículo 11, isso fica claro quando ele diz: não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu espírito. E isso foi totalmente diferente da reação de Saul. Davi, ele não se omitiu em pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Ele sabia que o que realmente importava era a sua caminhada com Deus. Ele deixou o seu pecado de lado e foi reatar o seu relacionamento com Deus. O preço que ele pagou foi alto. Isso custou muito caro a ele. Mas no fim, ele foi alcançado pela misericórdia de Deus. E isso não é maravilhoso? A história de Davi nos inspira e a coragem
e a ousadia que Natã teve para confrontar o seu rei perante o seu pecado. Eu quero que você procure na sua Bíblia o livro de 1 Crônicas, capítulo 17 e o versículo 1. Vou dar um tempinho para você achar. Mas, se você é bom e já procurou no Google, ele vai dizer assim: sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. A palavra de Deus aqui nos mostra que Davi, antes da sua morte, teve o desejo de construir um altar em adoração a Deus. Sendo ele o segundo rei da monarquia, desejava deixar um legado, não somente para ser lembrado, mas igualmente para que isso se refletisse a sua fé e total devoção a Deus. Davi tinha o seu coração agradecido por tudo que Deus tinha feito por ele, mas não queria entrar para a eternidade sem antes construir um lugar onde o povo de Israel fosse para cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Já o versículo 2 do capítulo 17 de 2 Crônicas, Natã responde a Davi: Davi, tudo quanto tens no coração faze, porque Deus é contigo. Ouvindo o desejo de Davi de construir um templo ao Senhor, o coração de Natã se alegrou. E ele, sem consultar a Deus, falou como se o próprio Deus havia confirmado o desejo de Davi. O fato de construir um templo, um santuário para Deus, era uma atitude linda e de extrema importância, mas Davi tinha suas mãos manchadas pelas guerras que ele fez. E isso nós vamos ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 22 e o verso 8, que vai dizer assim: porém, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. A atitude de Natã, ele não agiu de má fé em confirmar o desejo de Davi para construir um santuário. Aos olhos do profeta, aquilo era uma atitude louvável, um desejo espiritual adequado. Mas tudo isso, apesar de ser uma atitude de gratidão da parte de Davi para com Deus, não fazia parte dos planos de Deus para com a sua vida. O santuário seria erguido, sim, mas não pelas mãos do rei Davi. E para que tudo isso acontecesse, era necessário que Davi soubesse a vontade de Deus. Fica uma lição muito importante para nós aqui. Não devemos utilizar os nossos dons sem que Deus confirme tudo o que precisamos fazer ou dizer. Precisamos sempre estar conectados com os nossos pensamentos, com a vontade boa, perfeita e agradável, que é a vontade de Deus. O Senhor, então, chama a atenção do profeta Natã. E ele vai dizer assim: mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar. Isso está lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, e o versículo 3 e 4. Se nós pararmos para analisar o texto, vamos ver o quanto Deus era cuidadoso se relacionando a Natã e a Davi. Para Natã, Deus manda ele dizer que a intenção do seu coração não vai se concretizar. Mas para Davi, a orientação divina era que seu filho, Salomão,
iria construir a casa de Deus. Isso nos mostra que guardar a nossa opinião e distinguir ela da orientação de Deus é o que devemos fazer no nosso cotidiano. A vida de Natã, ela nos mostra que não estamos imunes a apresentar as nossas próprias opiniões, como se as mesmas fossem as palavras de Deus. E que precisamos ter um discernimento da parte de Deus em tudo que vamos falar. Deus está disposto a usar a sua vida de uma maneira totalmente especial e totalmente diferente. Mas precisamos que a nossa conexão com Deus esteja forte. Natã não deixou os sacerdotes, os reis, o intimidarem porque o seu real compromisso era com a palavra de Deus. E a voz do Senhor ecoava mais forte do que tudo no seu coração. Para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, eu quero deixar aqui o exemplo de Natã, que em todos os momentos ele ouviu a voz de Deus e não deixou que a sua posição o impedisse de falar tudo o que Deus queria. E usou toda a sua inteligência para mostrar ao rei o seu pecado. E também Davi, que mesmo errando, conseguiu alcançar a misericórdia de Deus através do arrependimento. Você que nos acompanhou durante toda essa aula, fica o nosso agradecimento. E um pedido muito especial que você já sabe. Compartilhe essa aula e esse canal com o máximo de pessoas que você puder. E nos ajude a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Continue conosco.